Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Tiago Meirinho. Estou aqui para trazer mais uma aulinha, mais um assunto super interessante sobre a nossa querida e amada geografia. Sei, todo mundo gosta que eu sei. No fundo, a gente ama a geografia porque a gente vive na geografia. A geografia ela estuda o meio, ela estuda o homem e a natureza. Então nós somos inseridos nesse meio, nós é quem criamos a geografia. Então eu sei que todo mundo ama essa ciência, né? Mas vamos lá direto ao assunto, né? Sem puxar, parando aí de puxar um pouquinho o, a, a bucha aí para a minha ciência, né? Vamos falar hoje sobre um assunto interessantíssimo que faz parte do nosso dia a dia e sem ele não teríamos nada do que nós estamos tendo aqui para ter essas nossas aulas. Não estou falando da internet, não. Eu estou falando de algo que é mais essencial ainda do que a internet. É mais essencial do que ela, porque sem o que eu estou falando hoje, nós não conseguiríamos nem desenvolver as tecnologias para criar a internet e nem manter. Porque eu estou falando de fontes de energia. As fontes de energia, elas modificaram toda a história da humanidade. A primeira grande revolução do homem foi quando ele começa a dominar o fogo. O domínio do fogo, daquela energia transmitida pelo calor, aquecendo a carne, assando a carne, matando micro-organismos e possibilitando uma mastigação mais fácil, isso fez com que, amaciando aquela carne, dando sabor, fez com que o ser humano moderno, nós os Homo sapiens sapiens, pudéssemos nos desenvolver, pudéssemos nos destacar do resto das outras espécies de ser humano, porque nós obtínhamos mais energia. Então a energia ela é vital para a nossa vida e a energia ela é vital também para a nossa modernidade. Por quê? Porque com a Revolução Industrial nós aprendemos a usar fontes combustíveis para mover as nossas máquinas e posteriormente ainda criamos a eletricidade, que é isso que eu estou falando que vai mover tudo que estamos usando nesse momento para essa nossa videoaula. Sem eletricidade, vocês não estariam com o computador ou com o celular ligados, eu não estaria com essa luz, com esse computador, com a internet, nem vocês estariam com nada desses equipamentos. Então, fontes de energia é um assunto extremamente importante dentro da ciência geográfica e extremamente importante para o nosso próprio desenvolvimento. Um fator limitante do desenvolvimento do ser humano é a fonte de energia. Não sei se vocês sabem disso, se vocês já ouviram falar disso, mas o que nos limita de estarmos mais desenvolvidos ainda é a gente não dominar fontes mais eficazes e fontes que conseguem produzir mais energia. Porque quanto mais a gente avança a tecnologia, mais necessidade, mais nós precisamos dessas energias. E eu quero falar duas coisas muito importantes sobre fontes de energia, que é o seguinte: quando a gente fala de fonte de energia, a gente costuma classificar essas fontes, e eu estou falando assim, tanto fontes de energias que vão mover máquinas e equipamentos como um veículo, como principalmente as fontes de energia que vão prover energia elétrica, porque a energia elétrica ela é, como eu disse, como eu estou falando aqui para vocês, a responsável por manter, por desenvolver todo esse cenário que nós vivemos, todo esse cenário de modernidade, todos os equipamentos que nós temos, que nós dispomos hoje no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente fala de fonte de energia, a gente tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro que nós classificamos as fontes em poluentes e não poluentes, tá? O que é isso? Fontes poluentes são aquelas que liberam alguma substância no meio ambiente quando são produzidas ou alteram de alguma maneira, causando impactos negativos ali, poluindo aquele meio ambiente, seja sonoramente, seja visualmente e seja principalmente com a emissão de gases que poluem o ar, tá? A primeira fonte que nós descobrimos, a primeira fonte considerável, massiva de energia que nós descobrimos, como eu falei no começo, é o fogo. Queimar as coisas gera energia, só que queimar as coisas também gera produtos que causam efeitos danosos para o nosso ambiente, para o ambiente em que nós vivemos.
Então, as fontes de energia poluentes, elas costumam liberar gases tóxicos, gases que afetam o meio ambiente, como, por exemplo, os gases do efeito estufa, o famoso gás carbônico. Fontes não poluentes são aquelas que não vão liberar esse tipo de elemento na sua produção. Gente, impacto negativo toda maneira de produzir energia vai causar. Toda fonte de energia ela causa algum tipo de impacto, por mínimo que seja. Mas ser poluente ou não ser poluente vai depender do que ela libera nessa produção. O outro foco de classificação é em fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis. Qual é a diferença? Como o nome já diz, fontes renováveis são aquelas que se renovam, aquelas que não se esgotam nunca ou que se renovam antes de nós consumirmos toda aquela fonte. Já fontes de energia não renováveis são aquelas que ou não se renovam nunca ou demoram tanto tempo para se renovar que a gente vai consumir todo o produto antes mesmo que ele se renove, antes mesmo que ele volte a ter mais material disponível. E hoje nós vamos nos focar nessas fontes de energias não renováveis. Sabe por quê? Porque elas são o principal combustível, o principal tipo de energia que nós utilizamos hoje em dia. Quando a gente fala de fonte de energia, vocês pensam logo no foco ambiental, no foco da poluição ambiental, porque é algo muito sério. Então, algumas das fontes que eu vou citar, vocês vão pensar que a gente deve parar de usar porque elas poluem o meio ambiente. E isso é um pensamento muito certo, muito correto. Mas também tem outras coisas que preocupam muitos países, porque essas fontes, elas são não renováveis, ou seja, em algum momento elas vão acabar e a gente vai precisar substituí-las por alguma outra coisa. É por isso que hoje em dia se fala tanto em fontes renováveis, em fontes que se mantêm. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Hoje, como eu disse, vamos focar nas fontes não renováveis. Elas são basicamente 4. 3 são combustíveis fósseis: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. E uma é um combustível rochoso, não renovável, mas não é fóssil, que é a energia nuclear. Os combustíveis fósseis, eles são extremamente poluentes. Eles surgem a partir da decomposição de material orgânico em uma bacia sedimentar. Ou seja, restos de vegetais e animais. Vegetais vão gerar o carvão mineral, animais vão gerar petróleo e gás natural. Eles são soterrados junto com sedimentos e com o passar de milhões de anos, eles vão sendo comprimidos e o carbono presente nos seres vivos, nós somos seres à base de carbono, ele vai se transformando em rocha, ele vai se litificando. Então, as árvores vão dar origem ao carvão mineral, que é diferente do carvão que a gente usa no churrasco. Aquele é o carvão vegetal, o carvão mineral é muito mais energético e os seres vivos, como eu falei, vão dar origem ao petróleo e o gás natural, tá? Essas 3 fontes de energia, elas vão emitir muito gás carbônico na sua produção. Por quê? Como é o processo de fabricação? Você queima essas fontes, então você queima o petróleo, algum derivado do petróleo como diesel, você queima o gás natural ou você queima o carvão. Esse calor vai aquecer um recipiente onde tem água, essa água vai evaporar, o vapor de água vai ser canalizado, vai girar uma turbina e esse movimento vai gerar, a partir de toda a engenharia que tem ali, energia elétrica que vai direto para as nossas casas. Então, essa queima desse combustível vai acabar liberando para a atmosfera gases como o gás carbônico, que acaba aumentando, acelerando, intensificando o efeito estufa. O efeito estufa não é danoso para a nossa natureza, o problema é a intensificação desse efeito estufa, tá? Então essas fontes, elas são realmente muito poluentes. E por que a gente usa tanto elas? 2 motivos, como eu falei. Primeiro, foi as primeiras fontes que a gente usou. E segundo, o domínio econômico de quem detém essas fontes. O petróleo é conhecido como ouro negro. É um elemento que gera muitas riquezas para os países que possuem as maiores reservas de petróleo. Além disso, toda uma indústria automotiva, toda uma indústria energética cresceu e se desenvolveu ao longo de 100, 200 anos ao redor desses elementos. Então essa indústria está interessada, obviamente, em manter os seus interesses. Porém, as escolhas delas estão
se encerrando. Por quê? Como eu falei anteriormente, esse combustível ele é não renovável. O processo de formação de petróleo, gás e carvão leva entre 65 e 250 milhões de anos. Então nós é que vamos virar petróleo para alguma civilização que exista ou não daqui a 65 milhões de anos. Então não tem petróleo novo sendo criado assim do nada. Ele vai demorar muito para surgir, tá? Então, com as reservas que a gente tem hoje, os mais otimistas estimam que a gente só vai ter petróleo para daqui a, no máximo, 70 anos. Isso são as previsões otimistas. Claro, a gente pode descobrir um novo superpoço e aumentar isso, mas o ideal é que a gente deixe de ser refém dessa fonte, até porque, como eu disse, ela é bastante poluidora. Já a energia nuclear, ela não é uma fonte poluidora, isso é muito importante, tá, gente? Tem gente que acha que uma usina nuclear, ela polui, né? Como a gente vê aquela torre da energia nuclear que todo mundo já deve ter visto em algum desenho animado por aí, de uns seres amarelos, né? Que eu não preciso citar quem são, porque eles não pagam aqui para uso leito para a gente divulgar, então não vou fazer propaganda de ninguém, tá? Aquele desenho animado tem uma usina nuclear que você vê uma torre que vai sair um vapor dessa torre. Professor, aquilo ali não é gás carbônico? Não, aquilo é vapor de água. Como é que a gente produz energia a partir da fonte nuclear? Um elemento radioativo é um elemento instável. É um elemento que ele tem muito material no seu núcleo e ele começa a liberar pequenas quantidades desses materiais a partir da radiação. O ser humano descobre que se ele bombardear esse elemento com mais um nêutron, ele causa uma coisa chamada fissão nuclear, que é a quebra desse núcleo em dois. Essa fissão nuclear libera muita energia e libera mais dois nêutrons, que vão quebrar mais dois elementos nucleares, começando assim uma reação em cadeia que vai liberar muita energia. Se isso for permitido que essa reação ela seja em cadeia, nós temos aí a famosa bomba nuclear. É assim que a gente tem tanta energia em uma explosão. Só que o ser humano descobre que você pode controlar essa reação e fazer com que essas fissões elas sejam poucas, elas sejam gradativas. Então, controlar essa fissão faz com que você libere muita energia, porém numa quantidade razoável e sem esse crescimento exponencial. Você vai sempre mantendo aquela energia. Essa liberação de energia vai liberar calor e esse calor vai aquecer a água, assim como na usina termoelétrica, que é o termo usado para aquelas usinas que usam carvão, petróleo e mineral. Aqui nós temos a usina termonuclear, que vai usar o próprio calor do elemento radioativo, que vai aquecer a água, essa água vai evaporar, vai passar no gerador e vai produzir energia. Professor, mas essa água que vai evaporar não é radioativa? Não. Essa água que está fervendo, que está movimentando a turbina, ela está no sistema fechado. Ela é recondensada e volta para dentro do núcleo para se aquecer de novo. O problema da energia nuclear são três. O primeiro é o seguinte: que água é essa que evapora? A energia nuclear, para ela se manter estável, para a reação não virar um processo em cadeia e acabar explodindo, esse reator ele precisa estar sempre sendo resfriado. Ou seja, ele precisa de muita água passando por ele para diminuir a sua temperatura. É por isso que todo usina nuclear está perto de uma grande fonte de água, seja um rio, seja um lago, seja um oceano, tá? Então, essa água que resfria o núcleo é que vai evaporar e ela não é radioativa. Então, em pleno funcionamento, uma usina nuclear não libera nenhuma radiação. Qual é o segundo problema? Com o passar do tempo, o elemento que produz energia, que geralmente é urânio, ele vai ficando menos radioativo, consequentemente menos energético. Isso faz com que ele não sirva mais para produzir energia, então ele vai virar lixo. Só que qual é o problema? Ele ainda continua radioativo o suficiente para contaminar pessoas, para contaminar animais, já que a radioatividade é perigosa para o ser humano. Ela causa danos diretos, dependendo da exposição, você pode morrer em poucos dias ou você pode desenvolver cânceres a partir da exposição à radiação. Então, o que fazer com esse lixo é um problema muito sério e algo muito difícil de lidar. E o terceiro e maior de todos os problemas, que é o medo da energia nuclear, são os acidentes.
nós tivemos 2 grandes acidentes na história da humanidade com usinas nucleares e são muito traumáticos. O maior deles foi o acidente de Chernobyl, lá na cidade de Pripyat, na Ucrânia, durante a União Soviética. A usina de Chernobyl, ela teve um dos seus reatores com defeito, ele estava passando por um teste, esse teste foi mal sucedido e mal feito, e um defeito que existia no reator fez com que ele entrasse nessa reação em cadeia e explodisse. Essa explosão liberou radiação por uma área gigantesca, tá? Matando milhares de pessoas. Até hoje não se sabe quais são os números exatos, o número exato de pessoas que morreram nesse acidente, mas que trouxe muito medo ao mundo. Por quê? Porque os locais próximos a essa usina estão inabitáveis até hoje e vão passar centenas de anos inabitáveis, e os que estão perto mesmo da usina até milhares de anos sem poder serem habitados por seres humanos ou por outros animais, pelo menos não sem a pessoa ter alguma doença. E o segundo foi o da usina de Fukushima, no Japão, que ocorreu após um terremoto de grande intensidade que provocou um maremoto que desligou o sistema de resfriamento. Nesse de Fukushima não tivemos nenhuma vítima fatal, já que os ensinamentos lá de Chernobyl fizeram com que a reação fosse rápida e aquilo fosse contida. Então a energia nuclear hoje é uma energia muito forte, é uma energia que abastece alguns países como a França, que tem mais de 50% da sua energia vinda da energia da usina nuclear, mas é muito polêmica por conta desses perigos que envolvem mexer com a radiação, tá certo? Então, hoje, quando vocês mexerem no interruptor e a sua luz acender, pense que essa energia não chega fácil, tá? Parece que é fácil, mas não é. Existe um processo muito grande para a gente ter essa energia, essa comodidade, tá? Na próxima aula nós iremos falar sobre as fontes renováveis e, inclusive, a principal fonte do Brasil que abastece as nossas casas, que é a hidrelétrica, tá? Então, leiam as páginas do livro indicada, façam os exercícios. Um beijo para vocês e até a próxima, gente. Tchau!